Boa noite, amados alunos da quarta etapa. Mais uma vez, eu, professora Paloma, estou aqui. O nosso conteúdo da quarta unidade, viu? A disciplina ainda é Geografia e o assunto é África, localização e regionalização. Como essa unidade é grande, eu vou dividir ela em duas aulas, tá? Aliás, é uma aula que eu vou dividir em duas partes, ok? Para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Olhem aí a nossa querida África, tá? A África, diferente do que muitos pensam, gente, é um continente inteiro. O único país que se chama África, na verdade, não é apenas África, é a África do Sul, tá? E a África tem algumas características interessantes, porque ela é o berço da humanidade. Os primeiros seres humanos, as primeiras civilizações, sociedades surgiram na África, tá? Então, ela é o berço da nossa cultura, ok? Como vocês percebem, cada país aí tá ilustrado de uma cor e nós percebemos dessa maneira que a gente tem um número expressivo de países aí na África, ok? Atentem-se para essas divisões retas que tem aí entre os países, tá? Como vocês observam aí, entre o país e outra fronteira, ela é uma linha reta. E depois eu vou explicar por que isso aconteceu. Algumas características da África, tá? É um país, aliás, é um continente com 54 países. Essa é a principal informação, tá? A extensão do continente africano é de 30 milhões de quilômetros quadrados, tá? Isso representa 20% de todas as nossas terras emersas, ou seja, toda a terra do planeta que não é coberta por oceanos, tá? 20% dessa terra que não é coberta por oceanos pertence ao continente africano. A África, ela tem uma certa regionalização. Como assim? A gente pode dividir o continente africano em duas regiões. Essas duas regiões, tá? A gente faz essa divisão com base em etnia e cultura, ou seja, com base em raça e costumes, ok? A primeira região da África é chamada de África Islâmica e a segunda é África Subsaariana. A África Islâmica está representada aí de laranja no mapa e a África Subsaariana ela está representada na cor verde, certo? Quais são as principais diferenças entre essas duas partes da África, tá? A gente vai especificar as características de cada uma dessas duas regiões na próxima parte, mas para vocês entenderem um pouco, a África Islâmica também é chamada de África Setentrional, tá? Ela fica no norte do continente africano e ela é formada por um povo que tem a religião islâmica e um idioma árabe. Essa África também é chamada de África Branca, tá? Porque é onde justamente estão os países onde tem bastantes árabes, muçulmanos, islâmicos, certo? E de baixo, na parte verde, que é a África Subsaariana, a gente tem a parte da África que é negra, tá? Ou seja, que apresenta a pele mais escura. Nessa região, a gente tem 84% da população africana, tá? Ou seja, a maior parte do continente africano, de fato, é formado por pessoas negras, já que elas se encontram nessa região aí da África. O quadro natural da África. Vamos ver alguns aspectos naturais desse continente. Primeiro, a questão das terras e da água, tá? A África é um continente com altitudes médias, ou seja, as terras africanas não são nem muito altas nem muito baixas, tá? Tanto é que a maioria das terras lá apresenta uma altura, uma altitude inferior a 1.500 metros, tá? Que é considerado médio. A gente tem na África algumas das maiores jazidas de minerais metálicos do mundo, tá? Tanto é que a maior parte das empresas que
que trabalham com tecnologia, elas costumam importar esses metais da África, tá? Como, por exemplo, os metais que ajudam a fazer a bateria do celular, os processadores, tá? Porque lá na África a gente tem em grande quantidade. E antes da colonização europeia, a África era rica também na questão mineral de pedras preciosas, tá? Até hoje algumas regiões da África elas apresentam bastante diamante, tá? Algumas regiões também possuem muito ouro, então a África sempre foi rica no aspecto mineral. Depois, ao norte e ao sul, a gente tem duas cordilheiras importantes, tá? Cordilheiras, como vocês sabem, são conjuntos de montanhas. Ao sul, a gente tem uma cordilheira que é chamada Cadeia do Atlas. Aliás, ao norte, a gente tem uma cordilheira chamada Cadeia do Atlas. E ao sul, a gente tem a Cadeia do Cabo, tá? Os principais rios que compõem a África são o Rio Nilo, tá? Rio Nilo, o rio egípcio, que se estende por várias regiões da África também. E o rio Congo. Essa imagem que tem aí no slide é a imagem do rio Nilo, aquele rio bastante antigo que é retratado até na Bíblia, tá? A seguir, a gente tem alguns outros aspectos da África. Clima e vegetação. O clima africano ele é bastante quente. Esse clima bastante quente é chamado de tropical. Por que ele recebe esse nome? No nosso planeta existem duas linhas imaginárias chamadas de trópicos, tá? O trópico de Câncer e de Capricórnio. Essas duas linhas são essas linhas pretas que aparecem aí na imagem e elas servem para mostrar qual é o centro do nosso planeta, ok? O centro do globo terrestre. Essa parte que é o centro do globo terrestre é a parte do nosso planeta que recebe maior quantidade de calor, recebe mais luz solar. Por isso, é a região mais quente, tá? Depois a gente tem algumas regiões com clima desértico, como o deserto do Saara, que aparece aí na imagem. E a principal vegetação do continente africano é a savana, tá? Que é aquela região que se parece com o nosso cerrado, que tem grama baixa, poucas árvores e tem bastante animais típicos, tá? A vegetação costuma ser, a grama, ela costuma ser um verde claro, alguns tons de amarelo. E a gente vai ter alguns animais bem típicos, como as zebras, os elefantes, leões, hienas, tá? Que são típicos aí da savana. Falando agora sobre outros aspectos, a África também deve ser estudada do ponto de vista da colonização e da independência da África, tá? Primeiro, a África teve um passado colonial. Essa colonização foi feita pelos europeus, tá? Vários países europeus, como a Alemanha, a Inglaterra, elas colonizaram a África, tá? E isso fez com que houvesse uma modificação da cultura da África com o passar dos anos. Depois a gente tem a exploração da mão de obra escrava, tá? A África, ela tornou-se um fornecedor, primeiramente, tá? Dessa mão de obra escrava, por questões culturais. Como assim fornecedor? Fornecedor porque eles literalmente forneciam os escravos. Como assim, professora? Por quê? Por questões culturais, por questões de costume. No costume antigo dos africanos, existiam várias tribos rivais. Quando havia confronto entre esses povos, aquele que perdia era vendido como escravo, tá? O grupo que ganhava vencia o grupo derrotado como escravo para outras nações, para outras tribos, para ganhar dinheiro com isso, entendeu? É uma questão da cultura deles e também era uma forma de humilhar aqueles que eles conseguiram derrotar, tá? Só que aí depois houve a questão do tráfico de escravos. Eles já começaram a invadir a África para tomar negros para escravizar, tá? Depois a gente tem a partilha da África. Essa partilha, ela surgiu, ela é decorrente da disputa entre várias potências europeias, tá? As potências europeias estavam disputando os territórios africanos e nisso eles tiveram que fazer uma divisão. Essa partilha foi feita na Conferência de Berlim, uma reunião que aconteceu entre 1800
1884 e 1885. Teve início no finalzinho aí de 84. Nessa reunião, tá? Nós tivemos a presença da Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Itália, Portugal e Espanha, que eram as principais potências da época que tinham colônias na África. A descolonização da África aconteceu depois que esses países africanos passaram a se tornar independentes, tá? E deixaram de ser colônias. A África, nesse período, ela modificou muito seus costumes, como a religião e as vestimentas após a colonização. Por quê? Ela incorporou certos costumes dos europeus, como, por exemplo, a religião. Nós temos lá na África uma grande parte que pratica o cristianismo. O cristianismo não é uma religião típica da África, tá? Isso foi uma herança que eles tiveram dos europeus, uma influência, tá? Então, tanto a religião cristã, tanto católica quanto protestante, ela ganhou bastante adeptos por essa influência. As vestimentas também, eles passaram a se vestir em algumas regiões como povos europeus e abandonaram seus trajes típicos. Essa descolonização ela aconteceu de duas maneiras. A primeira parte foi de uma maneira pacífica, tá? Onde as colônias os países que colonizavam fizeram acordos e concederam essa independência. E depois de forma violenta também, porque muitos países da África se revoltaram contra os seus colonizadores. Entenderam? Então foi uma revolução, essa segunda parte, meio que violenta. A África após a independência dos países. Depois que a África finalmente deixou de ser colônia, quais foram as dificuldades que ela enfrentou? A primeira foi as dificuldades para retomar os valores culturais e econômicos. Como assim? Como ela foi influenciada pela cultura europeia, ela perdeu parte da sua cultura original. Então, esse valor cultural caiu, ela teve dificuldade. E valor econômico porque ela teve suas riquezas exploradas, os minerais, tá? As preciosidades que a África tinha. Depois, até hoje, a África ela enfrenta em algumas regiões conflitos tribais e dificuldades de inserção no mercado internacional. Esses conflitos tribais é porque, como eu mostrei para vocês lá no início, o mapa da África ele tem muitas divisões, muitas fronteiras retas. E isso aconteceu porque essa divisão lá não foi com base em rios, como acontece aqui no Brasil, que os estados, assim, por exemplo, tem um rio que divide um estado e outro. Não foi assim, não foi com base na estrutura natural. Foram os europeus que chegaram lá e dividiram como eles bem entendiam. Nessa divisão, tribos rivais ficaram juntas. Isso é uma das coisas que dificulta a economia na África, porque essas tribos rivais elas não se unem, tá? E a África também enfrenta dificuldade de inserção no mercado internacional. Ela tem dificuldade para exportar para os outros países, ok? Por quê? Porque ela foi um dos últimos países a entrar nesse processo, tá? De independência. Um dos últimos países não, um dos últimos continentes a entrar nesse processo de independência e a indústria dela não é bem desenvolvida. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.